No entrelaçar sutil entre mito e filosofia, encontramos um confronto eterno que ecoa através dos séculos. Imagine por um momento as antigas narrativas que moldaram civilizações. Mitos que dançam nas sombras da memória humana, contando histórias de deuses e heróis, enquanto a filosofia surge como uma luz que busca a verdade, questionando o próprio tecido da realidade. A vida mitológica é uma tapeçaria rica em símbolos, é onde a emoção humana vibra intensamente. Mitos não são meras fábulas. Eles são a linguagem da alma, expressando verdades universais sobre a condição humana. Cada mito é um espelho que reflete nossas próprias lutas, medos e aspirações, nos conectando à essência do que significa ser humano. E então surge a filosofia, a busca insaciável pelo logos, pela razão. Enquanto os mitos nos falam do que é sagrado e sublime, a filosofia nos provoca a questionar. No entanto, essa relação não é antagônica, mas sim uma dança sutil. O que o mito nos entrega em emoção, a filosofia nos desafia em pensamento. Mito e filosofia, portanto, são amantes eternos. A paixão e a razão, lado a lado. Consideremos, por exemplo, a figura de Platão. Suas ideias sobre as formas são um convite a transcendências que os mitos já exploravam. Um mundo de ideias perfeitas, invisíveis, enquanto a vida cotidiana permanece enredada em ilusões e sombras. O mito da caverna é um clássico exemplo. Aqueles que vivem nas sombras não podem compreender a luz do sol, e assim, a filosofia se torna a escada que nos leva ao exterior, para a realidade mais ampla. Mas o que acontece quando tentamos conciliar essas duas esferas? Quando a razão entra em confronto com o mito, o que se revela? A verdade é que, ao desmembrar o mito, a filosofia tem o poder de desumanizar, tirando-lhe a emoção e a vivacidade. Ao mesmo tempo, mitos sem a crítica filosófica tornam-se dogmas, aprisionando-me em verdades não questionadas. Enquanto a filosofia desnudava a realidade, os mitos nos vestem de significados. Existe beleza em encontrar harmonia entre razão e emoção, entre a lógica e o sagrado. A ciência moderna, por exemplo, frequentemente se coloca em oposição ao mito, mas podemos ver que cada descoberta científica é, de certa forma, uma nova narrativa mitológica. A realidade se revela cada vez mais complexa, fugindo de explicações simplistas. Conforme avançamos no século XXI, somos convidados a revisitar esses diálogos ancestrais. O digital, com sua capacidade de entrelaçar narrativas, nos oferece novas camadas de significados. Mitos contemporâneos surgem nas telas, enquanto filósofos modernos nos instigam a questionar nossa realidade digital. Vivemos em um mundo onde a verdade e a ficção se tornam difíceis de distinguir, desafiando nossas noções de autenticidade. Estamos, portanto, em uma nova caverna, com sombras projetadas por algoritmos e narrativas criadas. A sabedoria antiga dos filósofos nos lembra que devemos nos libertar dessas correntes, mas também escutar as histórias que nos moldam. As narrativas mitológicas não são obsoletas, são uma linguagem essencial que ainda guia a busca pela verdade. Quando mito e filosofia se unirem, criamos um espaço sagrado para a transformação. A mescla de emoção e razão ilumina a condição humana em toda a sua complexidade. Assim, talvez o convite mais profundo não seja escolher um lado, mas perceber que a sabedoria pode surgir na interseção entre eles. Um novo paradigma pode então surgir, um diálogo onde a razão e a emoção fluem como águas de um mesmo rio, conduzindo-nos a uma compreensão mais rica da vida. E aqui, diante de nós, a questão permanece. Como podemos viver em equilíbrio, honrando as lições dos mitos enquanto navegamos pelas águas da razão? É um convite para um renascimento, uma nova filosofia que não teme o sagrado, mas celebra a interconexão entre todas as formas de conhecimento. Ao final,
O verdadeiro questionamento é: você está disposto a entrar nesse diálogo e permitir que tanto o mito quanto a filosofia moldem sua própria narrativa? Quando decidimos permitir que o mito e a filosofia se entrelacem em nossas vidas, encontramos um espaço de resiliência emocional. A dor e a beleza que nos conectam às histórias ancestrais tornam-se faróis em meio à tempestade da racionalidade contemporânea. Vemos, então, que as sombras podem se transformar em luz e as dúvidas podem se desdobrar em profundidade. Neste diálogo interno entre razão e emoção, nos tornamos não apenas observadores do mundo, mas criadores de nossa própria narrativa. É aqui que reside o poder da transformação pessoal. Ao abraçar a incerteza, liberamos a autenticidade. A busca pela verdade, ao se fundir com a força dos mitos, oferece um caminho que não apenas ilumina a mente, mas também toca o coração. À medida que navegamos por nossa existência, devemos lembrar que a vida não se resume a respostas prontas, mas sim a questionamentos que reverberam na nossa essência. Cada escolha, cada ideia, cada emoção torna-se uma representação do que somos, entrelaçando passado e futuro, sonho e racionalidade. Assim, ao cruzarmos esta ponte entre mitos e filosofia, nos revelamos como seres completos, narradores de nossa própria saga, portadores de verdades que emergem da escuridão. Alcançamos um estado em que a incerteza se transforma em um signo de coragem, onde a busca pela verdade não é um fardo, mas uma celebração. E se ao final somos todos contadores de histórias,